Olá, meus amigos. Antes que eu me esqueça, eu vou fazer aquela live que eu havia comentado anteriormente para celebrar meu aniversário com você, viu? Na quarta-feira, dia, acho que é 30, né? Quarta-feira da semana que vem, tá? E traz o que você quiser para celebrar junto comigo, meu aniversário nessa live. Água, cerveja, caipirinha, champanhe, vinho, o que você quiser, viu? E principalmente traz uma atitude positiva, né? Pra gente celebrar a vida, a minha, a tua, a nossa, né? Bora? Então tá. Quarta-feira, deixa eu ver que horas. 9 horas da noite no Brasil, tá? 9 horas da noite no Brasil. Quarta-feira, dia 30, eu acho, né? Então tá. É nóis. Bom. Essa nossa brasileirinha de hoje, ela vai dividir com a gente uma história que te mostra que relacionamento a dois e religião deveriam ser tratadas separadamente, de forma distinta. A gente não deveria misturar as duas coisas. Você vai entender o porquê, tá? Ela fala o seguinte: Olá, Vaninha, querida. Tudo começou na minha adolescência. Eu com 14 anos e meu esposo 17. Conheci um rapaz que morava no mesmo bairro que eu e começamos a paquerar. Ele e parte da família já eram membros da igreja e eu nunca fui criada em nenhuma crença religiosa. Ele gostava muito de mim e sempre fazia coisas para me agradar. Eu também gostava dele, mas me mostrava mais durona em relação aos meus sentimentos. Até que poucos meses depois, devido a cobranças da família e da igreja, ele terminou comigo, pois eu não queria me batizar. Sofremos bastante, nos gostávamos muito, até que tomei uma decisão importante, me batizar para voltar com o boy. Me batizei e voltamos, olha só. Como eu não conhecia nenhuma crença religiosa, tudo que a igreja me ensinou, eu nunca questionei, até porque na minha cabeça não existiam comparativos. Mesmo quando ouvia algumas coisas estranhas em relação a doutrinas, me sentia parte de algo maior, uma privilegiada. Mas na real não ficava bitolada nesses assuntos. Acredito que eu não tinha muita maldade nem malícia para questionar. O tempo foi passando, fui me enturmando e fazendo amizades. Quando havia algum encontro com jovens de outras estacas, eu me sentia inferior, pois era membro de uma das estacas onde os membros eram mais humildes e passavam até necessidades. Claro que como adolescentes dávamos aquelas escorregadinhas. Mas com o passar do tempo, com o passar do tempo, fui me fortalecendo e adquirindo um testemunho. Chegou a época de missão daquele meu namorado. Sofremos tanto, choramos, mas ele foi e cumpriu os 2 anos. Eu esperei por ele durante todo o tempo e fui montando meu enxoval para nos casarmos. Por estar mais distante fisicamente dele, fui deixando um pouco as coisas da igreja em segundo plano, mas nunca faltei um domingo e nunca me afastei, até hoje. Então meu noivo chegou de missão e terminou comigo, alegando que teve um sentimento através do Espírito Santo de que eu não era a pessoa certa para ele. Eu vou falar sobre isso contigo, tá? Depois. Meu mundo caiu, sofri muito, mas com o passar das semanas o sofrimento foi diminuindo. Então peguei firme nas coisas da igreja e após alguns meses ele pediu para reatarmos e eu aceitei. Em alguns meses nos casamos, tudo dentro dos conformes e no templo, lógico. Me casei aos 19 anos, ele foi meu único namorado. Até lembro de uma irmã que me perguntou o que achei do templo, da minha investidura. Eu sinceramente não senti nada, mas respondi que gostei bastante. Essa era a resposta religiosamente correta. Agora eu era do tipo de pessoa que fazia todas as visitas, dava aulas e discursos, negar chamado nunca, e julgava dentro de mim quem o fazia.
Eu batia todas as metas, deixava mensagem da noite familiar, lia o livro de Mórmon todos os dias com meu marido e dava o livro de Mórmon de presente para amigos. Nunca pulei nenhum dízimo, jejum todo mês. Nem a TV ligávamos aos domingos. Enfim, dois idiotas. Não, não são idiotas, não. E tudo isso porque eu queria. Eu gostava e me sentia bem. E, claro, superior a quem não o fazia. Na minha cabeça não entrava como alguém que conhecia a igreja fazia coisas contrárias. Eu acreditava que todos que frequentavam a igreja acreditavam em tudo aquilo, então por que não seguiam? Eu lembro o primeiro vídeo seu que tive acesso. Seu canal era novo, acho que faz uns 5 anos, não lembro qual foi o vídeo e nem como cheguei nele. Mas é óbvio que não assisti até o final. Lembro que me senti mal, com enjoo, comentei com uma amiga que tínhamos que ter cuidado e nunca mais pesquisei, nem assisti nada contrário à igreja. Acho que li por cima aquela carta para o diretor educacional do SEI. Os anos se passaram, eu e meu marido nos fortalecendo, servindo nos chamados, tanto de aula quanto da estaca, até que chegou a pandemia. Agora contarei como o brilho sumiu dos meus olhos. Não me lembro das datas corretas e nem por onde comecei. Me lembro que a pandemia iniciou no final de 2019 e que em abril de 2020 eu já estava pé de raiva, mas principalmente decepcionada com a igreja por estar descobrindo a verdadeira história. Lembro que tive o sentimento do mundo estar acabando para mim. Como assim? É tudo mentira? E agora, o que eu faço da minha vida? Mas não tive coragem de conversar com ninguém e esse é meu maior arrependimento. Eu simplesmente não conseguia, não sou uma pessoa que consegue fingir sentimentos. Então minhas atitudes começaram a mudar, eu chorava muito, mas escondida. Eu parei de ser aquela pessoa falante e alegre, conversava e me divertia sim, mas sempre voltava para aquele fundinho do poço quando estava sozinha. Meu marido perguntou se eu estava com depressão por conta da pandemia. Eu disse que não e que ficaria bem. Mas eu já não queria mais ler as escrituras e nem fazer mais nada que a igreja ensinava. Fiquei algumas semanas na fase da tristeza, até que dei lugar para o sentimento de raiva, muita raiva e indignação, Vânia. Comecei a ser mais agressiva em minhas respostas, comecei a fazer pequenas críticas, etc. Em agosto, meu filho se batizou aos 8 anos. Meu marido não entende porque eu não... Desculpa, meu marido não entendeu, eu acho, porque eu não queria planejar nada. Conversou comigo que estava preocupado com minha condição, presta atenção, e que poderia me ajudar. Eu apenas aceitava ajuda sem coragem nenhuma para mandar a real. Como fui fraca. Sempre fui uma pessoa que defendia o que acreditava e agora eu estava nessa posição passiva. Sinto vergonha de mim mesma. Nunca tive facilidade em expressar meus sentimentos, em ter conversas desagradáveis. Fui criada com um pai alcoólatra, que não batia em nós, mas quebrava as coisas de casa. Então fui criada com medo e tenho até hoje essa dificuldade em confrontar as pessoas, principalmente homens, mesmo estando certa e tendo as provas. Sempre fiz o que meu marido esperava de mim, agora estava colhendo o que plantei. Na pandemia, comecei a cuidar da minha saúde física, a me alimentar melhor e a fazer caminhadas. Comprei short curto e caminhava sem garments. No começo foi estranho, mas eu já não queria usar aquele pano horrível. E que delícia! Até meu esposo começou a caminhar comigo sem os garments dele. Fiquei chocada. Ela é muito querida, né? Após alguns meses, meu esposo foi chamado como um líder importante. Foi chamado como bispo, Vânia, bispo. Na entrevista com o presidente da estaca, eu deixei claro que não sabia se Joseph Smith havia sido realmente um profeta. Ele me perguntou se eu acreditava no atual profeta e eu respondi que não colocaria minha mão no fogo. Por isso, ele apenas respondeu que muitas pessoas não colocariam e, mesmo assim, chamou meu esposo como bispo. Ele quis saber o porquê eu pensava isso, mas eu não quis me expor. Ele é casado com a irmã do meu esposo, ou seja, o presidente da estaca é cunhado dela, né?
Inclusive, antes de aceitar o chamado do meu marido, eu pedi para ele deixar eu me retirar da sala e conversar a sós com meu marido. Ele não deixou. Chamou meu marido para dentro da sala e disse para eu conversar com ele ali mesmo. Então eu disse que não tinha nada para falar. Eu continuava a descobrir cada vez mais podridão sobre a igreja e cada vez mais minha vontade era de sair fora. Mas agora o escândalo seria maior, né? Cheguei a comentar algumas coisas leves com uma amiga escolhida a dedo. Recebi acolhimento e descobri que ela tinha os mesmos... Descobri que ela tinha os motivos dela para também não gostar de estar nessa religião. Agora sim, eu havia descoberto que nem todos estão lá apenas por crença, mas por vários outros motivos também. Meu esposo me mandava mensagens vez ou outra, e em uma delas resolvi responder que eu tinha muitas coisas para falar, mas não conseguia. Nossa, nesse dia me senti muito leve, mas isso não era nada ainda. O podrão estava por vir. Uma bela noite ele me chamou para conversar. Meu coração eu sentia bater na garganta. Mas pensei comigo mesmo, ou eu falo ou vou continuar nessa vida. Então comecei a falar. Disse que não acreditava mais que Deus Smith havia sido profeta e que se ele não foi, tudo que veio dele era mentira. E que eu sempre acreditei em tudo e que agora eu gostaria de dizer a ele como eu perdi essa crença. E ele só ouvindo. Eu falei sobre as várias versões do relato da primeira visão, que não haveria como uma experiência tão grandiosa ter sido contada diferentemente. Uma coisa não bate com a outra. Vânia, a partir daí, ele tentou defender, disse que não via nada de errado nisso, se exaltou, enfim. Depois disse que não estava preparado para essa conversa e não quis mais me ouvir. Desde então, sigo um pouco mais leve, pois pelo menos ele sabe que eu não acredito na veracidade da igreja, embora às vezes ele comente coisas comigo como se eu acreditasse. Não entendo a cabeça dele. Algum dia teremos essa conversa difícil, não tem como fugir. Não quero viver na mentira, não quero estar onde não gosto, não é justo comigo. Por enquanto estou frequentando por respeito ao meu esposo, mas detesto estar lá. Detesto ouvir absurdos e não poder dizer nada. Detesto deixar ensinarem meus filhos coisas que discordo, mas eu educo do meu jeito, não falo de religião, mas de virtudes e comportamentos. Vânia, a igreja conseguiu me deixar com ranço de religiões, nem sei se existe algo superior a nós. Não gosto de igrejas, templos, eu entro muda e saio calada da capela. Não tenho assunto com as irmãs. Já me falaram que na igreja eu sou outra pessoa, e sou mesmo. Ah, se eu pudesse falar o motivo disso. Eu não dou aula e nego todos os discursos que me pedem. Vez ou outra, faço uma oração. Amo demais meu esposo, nos damos muito bem e somos felizes, só não podemos tocar no assunto religião. Mas aos poucos, no dia a dia, vou falando para ele a visão que tenho sobre algumas coisas e às vezes ele me pede conselhos. Meu esposo é naturalmente ansioso. Quando eu disse que não acreditava em Joseph Smith, ele chorou por 2 semanas, preocupado com minha condição eterna. Ele disse que até pensou como seria nosso casamento desse jeito, se daria certo. Eu fiquei triste, disse a ele que me magoou ele ter pensado em se separar de mim. Ele disse que não pensou em se separar, mas que ele é ansioso e que passa muitas coisas pela cabeça. Recentemente, ele teve dor no peito por 2 vezes resolvendo coisas do chamado. Ele está à beira de uma crise de ansiedade e eu não vou deixar ele sofrer por conta dessa igreja. Já o aconselhei a procurar um psicólogo e ele aceitou. Desculpe o textão, mas esse é só um resumo. Pode ficar à vontade para comentar e me dar conselho se tiver algum. Um beijo para você e para o pessoal dos comentários. Eu assisto todos os vídeos e leio todos os comentários. Eu faço Vânia Flakes. Adorei isso aqui. Ai, Vânia Flakes, essa foi boa, né? Ai, ai. Obrigada por nos dar voz, Vânia. Às vezes só aqui podemos abrir nossa boca e falar. Querida, muito obrigada mesmo por ter sentado e usado teu tempo para mandar um resumo da tua história, que foi muito bem contada, porque dá pra gente uma visão de
de como foi que você entrou nesse relacionamento, por que que você entrou na igreja e toda a tua jornada e como você se sente hoje em dia. E eu vou te dizer uma coisa, amiga. Teu caso é muito mais comum do que a gente imagina, viu? Primeiro, né? Ela fala aqui que o namorado dela, depois de alguns anos namorando e tudo, ele foi para missão e ela esperou por ele, né? Os 2 anos. Ele chegou e falou para ela que teve um sentimento através do Espírito Santo de que ela não era a pessoa certa para ele. Isso é conversa fiada. Mas eles acreditam. Eu já escutei várias pessoas falando assim: eu vou no templo, vou orar, vou jejuar, enfim, para saber se eu devo casar com ela ou com ele, né? Eu não sei explicar isso, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com o controle mental que você sofre dentro da igreja. Tanto o rapaz quanto a moça que frequentam a igreja, que se envolvem em tudo aquilo, que acreditam ter um testemunho de que aquilo tudo é verdade, de que aquela é a única igreja verdadeira, eles querem para si, isso eu falo por experiência própria também e pelo que eu vi, testemunhei nos anos em que frequentei, você quer alguém firme na igreja, você quer alguém poderoso, você quer alguém que vai ficar ali contigo, vai perseverar até o fim com você. Você quer alguém que seja digno de se casar no templo contigo e continuar frequentando. Eu já te falei várias vezes aqui que a igreja é o centro da família. Apesar da família não ser o centro da igreja, o centro da igreja são os interesses dela. Isso é muito fácil de você ver. Primeiro você tem que servir nos chamados, porque você está servindo a Deus. Primeiro é Deus, né? Depois a família. Não é Deus, é o Deus mórmon, é o Deus capitalista mórmon que você tem que servir, trabalhar e o restante de tudo vem em segundo lugar, tá? Então, é com essa mentalidade que as pessoas acabam se casando. Aqueles que têm um testemunho poderoso da verdade, tá? Eu tô falando mormonês. E ele, por alguma razão, ficou confuso. Talvez ele tenha escutado na missão, tenha ficado sabendo que ela não estava muito assim, firme. Estava indo, não tinha faltado nenhum domingo, mas ela fala que, como ele não estava por perto, ela deixou as coisas assim da igreja mais em segundo plano. Isso deve ter chegado ao ouvido dele. Ele deve ter pensado: eu preciso de alguém com testemunho poderoso para casar comigo. Porque mais importante do que você ser legitimamente feliz é você casar com alguém que vá frequentar a igreja contigo pro resto da vida de vocês dois. Tá. Ela fala que ela se casou aos 19 anos e não sentiu nada no templo, mas falou que gostou muito. É isso mesmo. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu achei tudo aquilo tão estranho, mas falei: ai, que maravilha lá dentro, né? Que espírito, né? Tão assim bom e tudo mais. Porque você tem que dar a resposta religiosamente correta. Ela falou isso aqui muito bem. Você não quer ser... E aí o que acontece? Aí muitas pessoas, de repente tem um grupo de 10 mulheres, digamos, né, conversando, nenhuma delas sentiu nada lá dentro, coisíssima nenhuma. Algumas acharam aquilo esquisito, algumas se sentiram desconfortáveis, mas todas vão falar, se elas são assim fortes na igreja, né? Todas elas vão falar que, sentiu espírito e não sei o que, teve uma experiência espiritual, que é tão lindo tudo aquilo, maravilhoso. Ninguém fala mal, ninguém fala a verdade sobre o que sente lá dentro do templo. Eu nunca falei a verdade sobre o que eu senti lá dentro, a primeira vez que eu passei, que eu lembro até hoje como eu me senti. E a minha mãe lá do meu lado, né, ela me acompanhou. E eu achando estranho, mas não deixei transparecer o que eu estava sentindo. Que você faz parte de um grupo que tem um pensamento coletivo. Os únicos pensamentos e atitudes aceitáveis naquela comunidade são aqueles coletivos e não individuais. Você não critica, você não fala nada que vá fazer com que as pessoas pensem: essa daí tá sem espírito, ela não tem um testemunho, ela não é muito forte, enfim. Todo aquele monte de baboseira, né? Ela fala que fazia tudo direitinho na igreja, mas ela se sentia superior a quem não fazia.
Olha que loucura isso, né? Quanto mais você trabalha pela igreja, quanto mais tempo você entrega, ou bens, ou seja lá o que for, mais superior você se sente às outras pessoas que não fazem. Você se sente tão poderosa. E eles fazem isso, eles massageiam teu ego. Quanto mais você trabalha para a igreja, mais elogiado, glorificado, venerado você é na comunidade. Então você tem sim esse sentimento de superioridade. Olha que interessante, ela fala que há 5 anos atrás ela chegou a um dos meus vídeos, ela não lembra qual foi, e nem como chegou até ele, mas ela disse que não assistiu até o final. Ela se sentiu mal, com enjoo, e comentou com uma amiga que tem que ter cuidado com antimormons, né? Ela não fala aqui, mas é isso que eu presumo. E ela nunca mais pesquisou e nem assistiu nenhum vídeo contrário à igreja. Você precisa entender uma coisa. Quando você frequenta uma comunidade religiosa como a Igreja Mórmon, em que você é sim controlado mentalmente, o teu cérebro ele tem um padrão. E qualquer coisa que contraria aquele padrão, você se sente desconfortável, porque o teu cérebro já fala, já solta um alarme. Não, isso aqui não tá certo, não, isso aqui não é bom para nós. Não. Então você vai ter uma reação física, como ela teve aqui. Ela disse que sentiu até enjoo, se sentiu mal fisicamente. Não é Espírito Santo, viu? Eu sempre falo para você, conhecimento é poder, vai buscar conhecimento. Tenho livros aí de pessoas, eu sempre falo isso, eu vou continuar repetindo, sabe? Porque foi assim que eu consegui entender o porquê que eu me sentia assim ou assado. Todos os meus vídeos, dá uma olhada na descrição, você vai encontrar livros ali, talvez alguns você vai encontrar em português, tá? Tem Michael Shermer, William James, Jonathan Haidt, Steven Hassan. Procura entender o teu cérebro, como ele funciona, viu? Sabe por quê que eu te falo isso? Porque na igreja, sempre que você sente algo que favorece a doutrina, que favorece aquele estilo de vida, isso é o Espírito Santo. Isso é Deus testificando para você a verdade. Sempre que você sentir algo contrário, que você sentir algo que não está de acordo com as regras, com os padrões que você tem que seguir como membro da igreja, isso é coisa de Satanás. Cuidado, ele está tentando te desviar daqui. Ele está tentando te desviar do caminho certo. E você acredita nisso, tá? O que eu tenho para te falar é o seguinte: existem, não lembro quantas mil religiões, eu te falei outro dia sobre esse número. Tem milhares de religiões aí fora, nesse mundo afora. Os membros que são dedicados, que são fervorosos, eles vão ter as mesmas experiências que você. É a mesma coisa, tá? Então presta atenção. Então como assim? Como assim? Então essas pessoas que não têm a verdade como você, porque todas as outras igrejas são falsas, né? A única verdadeira é a tua. Como é então? Por que essas pessoas têm experiências espirituais lá dentro? Por que elas sentem o Espírito Santo? Por que elas veem, alegam ter visões e sonhos com aquelas pessoas com as quais não com aquelas pessoas, mas com o Deus que elas adoram, ou com um santo, né? As pessoas têm essas experiências espirituais. Então, como assim? Entende? Se você parar para pensar, não faz sentido. Porque então todo mundo lá fora ia estar sendo influenciado por Satanás e aquelas experiências espirituais delas. Como é que você explica isso? Por isso que eu te falo, não tem a ver com o Espírito Santo e Satanás, pelo amor de Deus. Procura entender como é que funciona o teu cérebro, tá? Foi só assim que eu consegui me livrar de coisas que eu acreditava virem de Deus ou virem do inimigo, né? Não tem nada a ver, tá? Ela disse que, então, quando chegou a pandemia, ela começou a pesquisar e os olhos dela começaram a se abrir, ela começou a ver que era tudo mentira e ela fala que
ela teve o sentimento do mundo estar acabando para ela. Como assim é tudo mentira? Porque seitas, elas te entregam uma identidade, elas te entregam um mundo que faz sentido, elas te contam histórias com começo, meio e fim. Seitas de controle mental, elas te entregam um mundo que faz sentido para você. Um mundo no qual você se sente segura, um mundo no qual as coisas são previsíveis. Vou te dar só um exemplo que eu já falei várias vezes aqui na Igreja Mórmon. E quando os Deus obtemos uma bênção é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. E eu, Nefe, disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dará ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens poderão ser cumpridas. Esse é um versículo que está lá em 1 Nefe. Então é tudo muito previsível. Você faz a tua parte, o Senhor faz a dele. Entende? Você casa no templo, frequenta o templo e segue tudo aquilo, o teu casamento vai ser maravilhoso. Claro que você vai ter problemas aqui, porque faz parte, mas lá no mundo, lá no reino celestial, vocês vão ser deuses e vão criar mundos. Então, tudo que está acontecendo aqui vale a pena suportar, superar. Tá tendo problemas de relacionamento? Ora mais, jejua mais, leia mais o livro de Mórmon, faz metas, conversa com o bispo, frequenta o templo como casal. Tá vendo como a igreja é o centro da família? Eles vão falar para você, vai procurar um terapeuta de casais. Talvez você escute esse conselho, mas é raro. Primeiro vem as coisas da igreja. Tá fazendo isso para fortalecer o casamento de vocês? Então é tudo muito previsível. E a gente sabe que o mundo real ele não é previsível. Você acorda de manhã e não sabe o que vai te acontecer naquele dia. Uma seita de controle mental, elas te dão um padrão de comportamento, um estilo de vida e uma identidade que torna o teu mundo previsível. Por isso que ela diz aqui, eu tive um sentimento do mundo estar acabando para mim. Porque se aquilo era uma utopia, e agora? Eu acredito em quê? É normal, viu? Eu sei porque eu também me senti assim no começo, tá? Aí ela vai conversar com o marido foi chamado como bispo. Ai, o marido agora fica preocupado, né? Ele ficou preocupado com a condição dela e chorou 2 semanas quando ela disse para ele que não acreditava em Joseph Smith. Por quê? Porque ele também vive nesse mundo previsível, ele também vive nessa utopia. Tudo aquilo é verdade. Claro que é verdade. É claro que ele está na única igreja verdadeira. É claro que ele faz parte do povo escolhido. É claro. Então, assim, é difícil para você perder essa identidade. Por isso que eu te digo, conhecimento é o melhor aliado, principalmente num caso como esse, tá? Bom, ela fala aqui, por enquanto estou frequentando por respeito ao meu esposo. Querida, eu tenho para te dizer o seguinte, se você tem acompanhado o meu canal, talvez você saiba que o meu marido, ele é membro ativo da igreja. Eu saí da igreja, resignei, tirei meu nome dos registros já faz, acho que 4 anos, e parei de frequentar faz uns 5 anos. E ele continua frequentando a igreja, tá? Você fala aqui assim, nos damos muito bem e somos felizes, só não podemos tocar no assunto de religião. Adorei isso aqui. Então é o seguinte, a minha experiência, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, é possível sim, você colocar o teu relacionamento acima de religião. Pelo jeito, teu marido é uma pessoa de mente aberta, como o meu marido. Apesar dele sofrer e estar preocupado com a tua condição e tudo que também faz parte, o cérebro dele foi programado assim, né? Apesar de tudo isso, ele está te respeitando, permitindo que você faça... que você viva a religião do teu jeito, porque você não tá aceitando chamado, nem dar discurso, nem nada, ele tá de boa com isso, né, não tá te fazendo pressão, e você também
permite, eu diria, entre aspas, que ele frequente a igreja, que ele fique lá, você não está desesperada, histérica, tentando tirá-lo de lá. E eu acho isso de uma maturidade incrível e de uma estrutura emocional incrível, tá? Qual é a minha experiência em relação a isso? Desde que eu saí da igreja, né? Então, eu e meu marido, claro, a gente conversava algumas coisas, porque como assim eu saí, né? Então, eu só respondo as perguntas que ele me faz, eu não tento enfiar a goela abaixo, mas olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não tento tirá-lo da igreja. Quando ele me faz alguma pergunta, eu falo, já falei sobre a poligamia, já falei sobre o sacrifício de sangue, a massacre nas Montanhas Meras, o sacerdócio, a restauração do sacerdócio, que não aconteceu, que Joseph não viu coisa nenhuma, de Pedro, Tiago e João Batista, e que ele contou 8 diferentes versões da primeira visão, enfim. Estudo de DNA do livro de Mormon, mas eu só jogo para ele e deixo que ele processe no tempo dele e do jeito dele, né? Porém, uma coisa eu falo para ele, quando ele fica com essa preocupação, né? Porque a eternidade, porque isso e aquilo, eu falo assim, você tem um testemunho da verdade, né? Que você faz parte da única igreja verdadeira. Tenho. E eu sempre trago para ele a seguinte perspectiva. Testemunhas de Jeová, seguidores do Islã, tantas outras religiões, aqueles membros daquelas igrejas, eles têm o mesmo testemunho que você. Eles têm. E se você conversar com eles, eles vão te afirmar categoricamente que as experiências que eles tiveram foram experiências espirituais com Deus. Eles têm o mesmo testemunho que você. E agora? Quem é que está certo? Então eu faço ele ver o seguinte, eu cheguei à conclusão de que ninguém tem a verdade, que religiões são todas elas criadas por homens, que se existe um Deus, se o cristianismo é verdadeiro, a gente vai saber um dia, e se for o Islã o verdadeiro? E se o Islã tiver a verdade? O Islã é muito mais antigo do que o cristianismo, e agora? Então eu falo para ele, eu estou confortável com a minha posição e não saber de nada. Eu não sei de nada, não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois que eu morrer. Eu não sei se existe vida após a morte ou não, porque um fala que é ressurreição, outro fala que é reencarnação, enfim. Existem tantas filosofias diferentes lá fora. Por que eu tenho que ter a prepotência de achar que só eu tenho a verdade? Eu tenho que respeitar o direito daquele membro de outra igreja dizer que é ele que tem a verdade. É ele que tem. Viu? Então é isso que eu falo com ele. Eu falo, olha, eu não sei. Eu só sei que todos têm um testemunho que tem a verdade. Então tá muito confuso. Joseph viu Deus. Mas Ellen White viu não sei quem. Mas Muhammad viu Allah. Então assim... Tem pessoas da Igreja Católica que viram Nossa Senhora, que viram aquele santo. Então, assim, então vamos combinar uma coisa, eu falo com ele, vamos combinar uma coisa, a gente baixa a bola e deixa de ter essa atitude prepotente de que eu tenho a verdade, ninguém mais tem. A gente baixa a bola, a gente se vê como todas as outras religiões, como membros de todas essas outras religiões, e a gente também tem a humildade de se dar conta de que ninguém sabe quem tem a verdade, e que cada um tem direito às suas próprias experiências espirituais. E ele tá de boa com isso. E nosso relacionamento é maravilhoso. Ele vai à igreja? Eu não vou. Tá tudo certo. Ele faz a oração, né, para abençoar o alimento, eu não faço. Mas eu acompanho, porque eu também respeito. Então, assim, querida, cada caso é um caso, viu? Você da história. Mas pelo que eu vejo, você e teu marido estão no caminho certo. Vocês estão colocando o relacionamento de vocês acima da religião. E continua mantendo essa atitude se for necessário. Nos damos muito bem e somos felizes, só não podemos tocar no assunto de religião. Para que tocar no assunto de religião? Vocês se casaram porque vocês se amam. Vocês têm uma família. E é isso que importa, né?
Então, que a história da nossa brasileirinha de hoje sirva de exemplo para você que está escutando, viu? Não é o fim do mundo quando um dos cônjuges sai da igreja, não é o fim do mundo. Ai, procura aprender como é que funciona o teu cérebro, procura entender o que os hormônios fazem e causam em você, ao invés de ficar achando que é tudo ou o Espírito Santo ou Satanás, né? Tem muito conhecimento lá fora, não te priva, porque conhecimento é poder. Tá bom, meus queridos? Amor acima de tudo, não religião, amor. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar. Eu espero te ver quarta-feira, viu? Às 5 da tarde. Beijo, meus queridos. Muito obrigada por me escutar. Falamos quarta-feira. Tchau, tchau.